gente fala muito sobre a experiência do cliente, porque esse é o nosso core, esse é o nosso DNA. Então, hoje aqui com o Luiz e o Thiago, espero que a gente consiga falar super bem da experiência e colocar o cliente no centro. Então, eu vou começar a bater um papo aqui, espero que vocês aprendam e consigam gostar da conversa. Vou começar pedindo para o Luiz se apresentar rapidamente e também a gente estava batendo um papo antes sobre a dificuldade da experiência do cliente, né? Quando às vezes a gente está no mercado extremamente competitivo, às vezes a gente leva a crer que tudo é sobre preço. E muitas vezes não é sobre preço. Então, fazendo até um exemplo de um mundo aqui, né, no evento, né, tem vários stands que tem refrigerante, café, né? O que faz você definir? Às vezes você não está nem olhando o preço, você está olhando mais a experiência, você está olhando o lugar, o local. Aí seria legal entender na sua visão como isso se aplica para o mundo de vocês. Bom dia pessoal da plenária, né? A gente fala muito sobre isso, né? Quando a gente vai falar de experiência do cliente, quando a gente vai falar um pouco dessa relação de preço versus qualidade, né? A gente sabe que hoje o mercado de telecomunicações, né? Eu sou Head de Produtos e Inovação na Alcance Telecom, né? Uma empresa de 17 anos no mercado. A gente atua no Ribeirão Preto, ali, interior de São Paulo, né? Mais de 87 cidades. Então a gente consegue entender que o foco do cliente hoje, ele é sobre a qualidade do serviço que é prestado a ele, ao invés do preço, ou ao invés de qualquer outra situação, né? Porque a gente sabe que hoje a qualidade do cliente, ele está vindo com a transformação digital, né? A gente vai trazendo muito aquela questão de transformação digital, com produto, com um bom atendimento, né? O cliente hoje, ele quer ser atendido com o que tiver que ser atendido de forma prática, com IaaS, mas ao momento também ele quer ser humanizado, né? Ele quer ter aquele entendimento quando ele está com um problema, quando ele está com algum tipo de situação, ele quer trazer para aquele cenário. Então, acho que o mercado de telecomunicações, ele começou a entender esse cenário, né? De como as coisas podem mudar, no sentido de que o cliente pode ter experiências e, ao mesmo tempo, também ele pode ter competitividade ali no mercado. Então, a gente falando um pouquinho aí da minha experiência no mercado, é isso. A gente trazer essa questão de qualidade no atendimento. Então, o que realmente o nosso cliente precisa, né? Qual que é a dor dele? Aprender a escutar, ter aquele feedback, né? Feedback do cliente para a gente é muito importante, né? Que a gente realmente vai entender lá na ponta o que o cliente está realmente precisando. Eu acho que o mercado está meio que agitando para tudo ser realmente foco na experiência. Luiz, você tocou em vários pontos super legais, mas na essência, no limite, você está falando vários pontos de alta personalização, né? E lá na LIT, na empresa, várias vezes quando a gente se depara com soluções de tecnologia, elas nunca se adaptam, parece, exatamente ao que a gente quer construir, né? Então, a gente também, como o cliente comprador de uma solução, a gente fica falando, será que esse pessoal vai conseguir se adaptar a mim? E aí, queria te perguntar, Thiago, como que vocês fazem isso lá na Vortex? Também, se você pudesse apresentar, seria ótimo. Tá bom. Olá, pessoal. Obrigado por esse momento aqui com vocês e a atenção de vocês. Meu nome é Thiago, sou CEO e fundador da Vortex. Trabalho nesse mercado de relacionamento com o cliente ao longo de 17 anos. Tive uma oportunidade muito grande de ver essa transformação nesse mercado nosso de comunicação, de relacionamento. Porque uma coisa que eu lembro quando eu comecei nesse mercado de relacionamento em 2005, não existia nem iPhone. E parece que hoje a gente não consegue imaginar um mundo sem um smartphone na mão da gente. Então eu comecei ali em 2004, 2005. 2007 foi quando foi lançado o iPhone. E eu trabalhando nessa frente de grandes contact centers, prestava serviço para grandes empresas do mercado, como Bradesco, Claro Brasil, Santander, entre outros. E vivi toda essa transformação da comunicação, onde a gente falava muito através de telefonia, né, convencional. Nessa época já estava morrendo, mas ainda tinha um pouquinho de fax, acho que ninguém lembra mais o que é isso. Mas a gente viu uma comunicação ficando plural, onde a gente, por um tempo a gente usou SMS também. Em um determinado momento a SMS virou uma rede poluída, não dava mais para utilizar ela para se comunicar. Nasceu o Viber, morreu o Viber no Brasil, então nasceu o WhatsApp em algum momento se virou uma comunicação muito grande e relativa para nós, e além de toda essa pluralidade de comunicação, a gente viu também as várias gerações que estão convivendo. Então a gente tem o pessoal acima de 50 que gosta de uma comunicação mais formal, a gente tem no Brasil um grupo de pessoas que ainda
possui dificuldade de comunicação via texto devido a não terem acesso à escola. A gente tem pessoas de N perfis que utilizam a comunicação de formas diferentes. Então, utilizei todo esse conhecimento para construir a Civortex, essa empresa. E uma coisa que a gente preza muito na comunicação, que é uma coisa que eu percebo muito, que quase sempre a palavra atendimento, ela anda separada da palavra cliente e relacionamento. O atendimento é quase sempre um negócio que você pega a pessoa ali, atende ela e encerra. Aí depois a pessoa entra em contato com você, ela tem que contar tudo o que aconteceu com você, né? Falou, ó, liguei aí mês passado, já estou reclamando da fatura de novo. Então, o contexto do cliente é uma coisa que se perde muito. Então, a gente quis trazer isso no Civortex com alguns pilares, aonde a gente, na nossa plataforma, é nativa o conceito de cliente. Então, quando você usa a nossa plataforma, ela já é um CRM, no sentido de guardar os dados do cliente. Então, você consegue manter ali. Cliente ligou daqui 1 ano, está lá o contexto dele. E a gente entende que canal é só um meio de comunicação, que hoje a grande massa das pessoas utilizam o WhatsApp, mas mesmo dentro do WhatsApp tem consumos diferentes da forma que utiliza. E uma outra coisa, telefonia convencional, ela ainda é utilizada também, só que ela é utilizada em muito menor escala. Só que mudou uma coisa também. A telefonia hoje, quando alguém liga via telefonia, é porque o bicho pegou, nada mais funcionou. O e-mail não funcionou, o WhatsApp não funcionou, e aí a pessoa já liga nervosa. Então ela é uma linha de atendimento crítica. Então a gente juntou todos esses meios de comunicação, e-mail, WhatsApp, telefonia dentro dessa plataforma, colocou dentro dessa plataforma o cliente para você poder ter o contexto dele, e dentro dela a gente criou o conceito de um workflow dinâmico. O que isso significa? Que você consegue desenhar jornadas para fazer atendimento no cliente e através de um conceito muito importante. Porque as plataformas em geral, quando você fala, eu quero fazer um fluxo novo, quase sempre você escuta que precisa de um projeto, que precisa de desenvolvimento e que não tem essa funcionalidade. Então a gente trouxe isso num contexto muito importante para nós, que é a questão da pessoa poder desenhar fluxos do cliente em qualquer canal para fazer atendimento. Então a personalização para nós, a gente traz um conceito de no-code, que ou seja, sem código, tem que ser amigável, como se fosse um workflow mesmo. Você pega caixinhas ali, traz isso para a plataforma e faz jornadas leves para os seus clientes, porque o cliente já está dentro da nossa plataforma também. Então, no contexto geral, é um pouco isso que eu vivi nesse período, da minha experiência, e a gente conseguiu trazer isso. E é um prazer estar com o Luiz aqui da Alcance, que é um cliente que a gente se conheceu na Futuricon do ano passado, e é uma empresa fantástica que preza muito pelo cliente. Além da plataforma, ter clientes como o Luiz na nossa base ajuda muito a criar essa inteligência, e ele, sem dúvida, tem sido um pilar para a gente desenvolver mais inteligência para esse segmento que a gente está aqui hoje. Obrigado, pessoal. O que você falou me lembrou primeiro o caso da Amazon, né? Que é conhecida por ser, você tem um problema, a pessoa ela tem que fechar, né? Porque às vezes no atendimento a gente tem muita cabeça assim, não, é encerrar o ticket, né? Exatamente. Não é resolver o problema. Aí você vê que a pessoa, ela dá um churn depois, ela cancela a assinatura. Então, você não resolveu o problema dela, né? Você resolveu o problema da sua produtividade do tipo de atendimento. E outro ponto que você colocou que eu achei que foi muito legal, se é fácil ou não aplicar, né? Porque muitas vezes quando a gente pensa em uma solução de tecnologia para ajudar a produtividade dentro da companhia, da empresa, e você já pensa, nossa, vou ter que envolver meu time de tech, nossa, implementação, aí você já fica pensando assim, vai dar aquela dor de cabeça, aquele trabalho, como que eu vou fazer isso? E como está sendo para você, Luiz, fazer isso assim? O que você, na experiência até agora com a Civortex, você entendeu que quais são as coisas que mais te impressionou positivamente sobre o processo de implementação, que é algo que eu acho que é muito claro a dor para todo mundo, é muito claro o potencial solução, mas sempre dá aquele frio na barriga na hora de pensar assim, será que vai ser fácil ou não esse processo? Eu acho que quando a gente fala de transformação digital, né, é a gente tirar ao mesmo tempo não só o cliente, mas os próprios colaboradores da zona de conforto, né? E isso é algo muito desafiador. Isso acredito que para todo segmento. Então, assim, a gente sabe que tem uma quebra de cultura, né? Tem que ser criada uma nova cultura. E quando a gente fala em transformação digital, isso vem trazendo no mercado algo muito importante, né? Que a gente fala que faz acontecer, girar a manivela da inovação.
E eu acho que um bom planejamento, né, que a gente fez é clareza, trazer sempre a clareza para o colaborador, trazer sempre a clareza da onde a gente quer chegar, de levar todas aquelas metas. E eu acho que isso dá conforto para as pessoas. Então eu acho que essa questão de transformação digital, ela é apenas um detalhe se a gente explicar bem, se a gente conseguir levar bem para as pessoas e a gente consegue ali no contexto geral, a experiência com a Civortex tem sido muito boa, tá? A gente está trazendo muitas coisas bacanas e é o que eu falo, né? O bom da IA e o bom de qualquer parte de inovação, a gente consegue ao mesmo tempo trazer melhorias dentro do processo, né? Eu acredito que assim como a gente aprende com uma empresa igual a Civortex também aprende com uma empresa de telecomunicação. Porque você escutar o colaborador, você escutar o pessoal que está ali na operação é muito importante para poder girar ali a manivela de produto, de inovação. Então, assim, sentar, né, do lado ali na PA do atendente, falar com ele, ver o que ele está atendendo, qual que é o perfil do cliente. Isso é muito importante. Isso é, digamos que assim, é você realmente chegar próximo da experiência do cliente, trazer ali o máximo possível. E a gente vê que isso cada vez mais vem fidelizando os clientes, né? Eu acho que aqui a gente sabe que o cliente hoje, um cliente bem atendido, ele se mantém na base por muito tempo. Então, assim, a parte de implantação, essa parte de transformação digital, ela sempre é um desafio, né? Mas eu acredito que bem implantado, bem planejado e levando clareza para o colaborador sobre o projeto, a gente consegue aí sucesso em quase todas as transformações. Super legal. E esse lado, indo para o lado do cliente, né, colocando o cliente no centro, é algo que eu via muito na RAP e vejo na LIT. Qualquer grande case de consumidor que você vai olhar, o onboarding é o momento que mais vai definir se o cliente vai dar certo ou não, né, com o tempo. Porque aquilo que começa engasgado, você já vai meio que engasgando. Então, delivery, para pegar um exemplo. Se você foi lá e pediu pela primeira vez um aplicativo de delivery e a experiência funcionou bem, você pediu direto do delivery do restaurante, ela funcionou bem, você tem que voltar a pedir, né? Só que o funcionar bem é algo, não é só chegar na sua casa, né? Não é a sua entregue, né? É você ter a expectativa. Aqui, quando você compra no Mercado Livre, você quer saber quando vai chegar, né? Sim. Você lembra como era o e-commerce? Você comprava, era que nem comprar aplicativo chinês, né? Você não sabe se vai chegar daqui um mês, daqui 3 meses. Você vai ser taxado, né? Você só chega, né? Tipo, quando nada chega, às vezes chega já com a fatura do imposto. Ou bloqueio na receita. Ou foi pior ainda. Você não sabe o que fazer. Cada vez mais a gente, como cliente, a gente quer que ser meio que dosado dessas microinformações, ter muito claro a jornada. Eu lembro assim, na RAP, por exemplo, o ponto que mais diferenciava a gente no começo da operação era que a gente mostrava onde a moto estava. E isso parece um negócio simples, mas reduzia muito a interação do time de suporte. Porque antes era assim, eu lembro, no seu de delivery começou assim, você pedia, aí você podia tomar banho, ligar para sua avó, ligar para seu avô, você fica cego. E como que está isso no mundo aqui mais de internet, um mundo, né, de tech? Eu vou ainda ter a sensação de que eu pedi lá, chamei o técnico para instalar aqui na minha casa, vai demorar, eu não sei quando vai chegar, eu vou trabalhar a minha inteira, ou a gente está caminhando para ter a mesma experiência dos e-commerce do delivery hoje em dia, para também para o pessoal que está ouvindo a gente. Fernando, eu acho que muito legal isso, e aí uma coisa que isso dentro da minha própria empresa, e muitas vezes a gente confunde uma palavra, né? A palavra experiência do cliente, muita gente entende como encantar o cliente. E tentar encantar o cliente toda hora, gente, é a fórmula de errar, né? Porque você já pensou alguém tentando te encantar na hora que você quer só pegar uma segunda via? Você quer pegar uma segunda via, cara, eu só quero pedir a segunda via que ela venha simplesmente. Você tentando pagar uma conta, alguém tentando te encantar, não, eu quero que seja rápido e simples. Então, experiência do cliente, eu acho que o Fernando usou um termo aqui muito interessante, que é gerir a expectativa. E a expectativa está alinhada a um objetivo. Então, eu diria que mais de 80% das vezes, se a gente aplicar o conceito de simples, foi simples. O que é simples? Algo que não atrapalhou o seu dia. Não tenha muita coisa. Então, quando você fala, por exemplo, de um serviço, você vendeu a internet, né? Beleza, vai ter o agendamento e tudo mais, daqui 7 dias vai instalar. Esses dias, meu sogro e minha sogra mudou de casa, pediu a instalação de internet de um
de um provedor e acho que ele tem a oportunidade de melhorar o processo. Foi isso, 7 dias. E vocês têm que estar em casa. Imagina o meu sogro e minha sogra, já de mais idade, 7 dias plantados em casa, porque eles queriam internet e não sabem que hora que vinha. Aí no 7º dia não foi. Aí no 8º dia, o meu sogro, já muito nervoso, ligou para mim: Tiago, cancela isso, eu não quero esse pessoal aqui não, que sacanagem isso e aquilo e tudo mais. E realmente, assim, aquilo ofendeu ele perdeu 1 semana da vida dele esperando a internet. Então veja bem que se esse processo de gestão de expectativa dele, olha só, te vendi, é 7 dias a instalação, mas você vai receber o aviso no dia que está programado e no período que está programado. E se tiver alguma coisa, que é outra coisa também que eu já vi alguns que avisam, mas muitas vezes o técnico não aparece. Por quê? O técnico às vezes ele ficou preso numa instalação que era simples, mas ela virou 3 horas, o cara não vai na outra e não avisa também. Então, você colocar numa plataforma a gestão da expectativa e a comunicação é fórmula do sucesso para ativação do cliente e para manutenção de um cliente. Então, hoje a plataforma permite você, por exemplo, a nossa plataforma entende que o mundo é um Lego. O que quer dizer que o mundo é um Lego? Qualquer empresa aqui que eu chegar para fazer uma implementação, já tem um mundo rodando lá, já é uma empresa de sucesso. Você já tem um RP, pode ser que você já tenha uma solução de chat, pode ser que você já tenha uma solução de e-mail. E eu chegar lá e arrancar isso tudo e colocar o processo novo é muito traumático. Então a gente entende que uma implementação, ela tem que chegar, se acomodar como um Lego, melhorar aquilo que ela tem que melhorar e você por começar a integrar processos de experiência. Então, por exemplo, hoje ela já tem, a plataforma tem API para você começar a conversar com qualquer tipo de sistema externo. Então, ou seja, você tem algum sistema em algum lugar que alguém vai fazer um agendamento. A hora que fez aquele agendamento, por que não o nosso sistema enxergar isso e gerar uma comunicação para o cliente: ó, o agendamento foi feito, vai ser tal dia, em tal período. E aí uma outra coisa interessante, nessa plataforma também nossa, por que não fazer o contrário também? Olha, eu tenho 7 dias para instalar, passou 3 dias e ninguém fez agendamento. Olha, dentro de casa eu sei que se em 3 dias ninguém agendou, isso vai dar problema. Então, dentro da nossa plataforma, você também consegue fazer a gestão do SLA e do tempo que cada área tem de execução do trabalho. Então, ó, se em 3 dias não gerou agendamento para esse cliente aqui, já escala para uma supervisão. E essa supervisão ou esse coordenador, ele tem 1 dia para resolver se gerar agendamento. Ó, não resolveu, escala para o diretor e vai escalando. Por quê? Existem problemas em empresas. Então, tanto você tem que gerir a expectativa externa do seu cliente, comunicando com ele cada passo, e isso é possível hoje nas plataformas, tanto quanto você gerir interna, porque você é uma empresa complexa com muitas áreas. Então, você tem que fazer a comunicação interna do que está desviando e precisa de ajuste também. Então, a plataforma permite você fazer um workflow de passos de comunicação externo, integrado com os seus sistemas internos, e fazer um workflow interno também, acionando as áreas conforme determinadas coisas acontecem desvios. Acho que é isso. Super legal, e é muito legal o que você está falando, que é essa multiconexão de dados, né? Essa história do cliente. Ontem mesmo eu estava falando com uma das pessoas que começou a OpenAI, que é o que faz o ChatGPT, é um dos founding team, um dos primeiros desenvolvedores. E aí eu estava perguntando para ele assim, o que ele vê como o futuro, né, de inteligência artificial. E aí ele usou uma expressão muito boa, ele falou: cara, vai ser seu gêmeo digital, né? No limite, o que você quer é uma pessoa igual a você, que você está treinando para resolver os problemas por você, né? Por outro lado, quando a gente cai para a realidade, né, obviamente, né, a pessoa está lá na Califórnia, lá no hype do hype, tem uma visão um pouco diferente, às vezes, da realidade. Muitas vezes a gente, como cliente, a gente vai deixando pegadas em sistemas diferentes, né? Então, quem aqui já não pensa automaticamente, para resolver um problema eu vou abrir Reclame Aqui, né? Você já sabe, nem vai funcionar o suporte mesmo, mas Reclame Aqui eu já sei, eu coloquei lá, me ligam na hora ou tentam resolver. Ou quantas vezes você não tem a sensação que você está repetindo, né? A mesma coisa. Aí cai a ligação, aí você volta tudo fazendo de novo. Ou você já mandou no chat, você não conseguiu resolver o chat, e aí você tem que ligar, e aí tem que repetir tudo de novo. Assim, o dado, nem sempre ele tá andando em conjunto. Como vocês, Luiz, lá vem desse mundo de inteligência artificial, que ele é muito bom em pegar dado não estruturado, né, no limite, e processar esse dado de forma mais rápida,
para onde a gente está indo? Assim, quais são os ganhos disso pensando na experiência do cliente? O que é legal você frisou, né? Hoje muitas pessoas, a gente vê isso nas redes sociais, né? Elas preferem grandes cases aí, grandes empresas, marcar o arroba da empresa no Facebook com uma foto de que foi mal atendido, né? Eu acho que quem não passou por isso um dia provavelmente vai passar. Então, quando a gente fala da inteligência artificial aplicada na telecomunicação, a gente consegue, com isso, trazer o que o Coisa trouxe pra gente, o Thiago trouxe com uma maneira muito, muito forte, que é o quê? O cliente sempre precisa ser atendido da forma correta. O que é a forma correta para o cliente? Quero tirar só uma via de boleto? Eu só quero tirar uma via de boleto. Estou com um problema na minha conexão. Aí as coisas mudam um pouco. Às vezes o cliente quer ser atendido aí sim com encantamento, de uma forma diferente. Mas assim, realmente, o que o cliente está no seu dia a dia, a gente fica tentando talvez procurar essas falas, cara, o cliente está sendo bem atendido, essa é a experiência. O cliente está sendo resolvido o problema dele, experiência. O cliente está sendo encantado, realmente é uma fórmula que não dá certo. Então a gente vê que a IA ela vem trazendo essa expertise pro mercado de tecnologia, né? Não vamos falar só de telecomunicação, não. Que ele vem trazendo essa questão de falar assim, vamos elevar o padrão de atendimento e aumentar o conhecimento das pessoas. Eu vejo muita IA nesse sentido. A gente sabe que tem muitas situações que o pessoal ainda tem medo em algumas coisas, mas assim, eu também vejo a IA dessa forma. Como a gente vive falando de inovação aí, a gente tem que explicar para o pessoal que há uma diferença, né? Sobre ser substituído ao ser complementado, né? Acho que é muito essa palavra, né? Não é substituição a IA, ela é um complemento para a gente, né? É isso. Eu queria até empilhar aqui no que o Luiz falou, pegar a palavra aqui, Fernando. Aqui, em geral, todo mundo sabe o que mais motiva um ser humano a tomar decisão? O que mais motiva alguém a fazer alguma coisa? São emoções. Nós somos seres emocionais. Então você troca de emprego por emoção, por necessidades. Você fecha um relacionamento por emoção. Você sai de um relacionamento por emoção. Você escolhe um carro por emoção. Então emoção é a base das decisões nossas. Tem algumas pessoas muito avançadas que são meio computadores. Elas já conseguem fazer muito na razão. Esses são um pouco mais difíceis. Mas a grande massa, ela funciona baseada em emoção. E por que eu trago isso? A inteligência artificial, ela traz um complemento muito bacana, que é conseguir acompanhar a emoção de uma pessoa de forma neutra. O que isso quer dizer? Imagina que eu estou fazendo um atendimento para um cliente meu e o meu dia não está fácil. A empresa está com um problema, uma região caiu, volta, cai. Todo mundo que me liga, eu sou um analista, já me liga me xingando, bravo comigo. Então, o meu nervosismo, muitas vezes, vai me impedir de fazer uma leitura da outra pessoa, porque eu estou fora do meu centro. A inteligência artificial não se ofende. E ela pode manter muito um centro em qualquer situação de fazer análise de emoção. Quando você começa a fazer análise de emoção, você começa a ter um poder muito grande na mão. Você começa a entender a intenção e o que aquele cliente pode fazer e para onde ele vai. Se você faz a análise de emoção, você sabe rapidinho quem vai te processar. Quase ninguém processa sem avisar. Quase ninguém processa no primeiro aviso, mas ele dá muitos sinais. Quase ninguém deixa a sua empresa no primeiro aviso, mas no segundo hoje já deixa. E aí quando você traz a IA para a experiência do cliente, você começa a acompanhar e colocar apoio tanto nos processos automatizados, quanto nos processos humanos, para você entender se está satisfatório ou não as interações. Dá um exemplo. Hoje, a maior parte dos bots que é a automação que gera muita economia, eficiência, tanto para a empresa quanto para os clientes, se eu falar para um bot, você é um idiota, você não me entendeu, não é isso que eu quero. Aquilo é uma informação totalmente perdida, irrelevante, não vai para lugar nenhum e o bot vai responder, escolha uma opção. Ou seja, ignorou a minha emoção. Se eu hoje converso com o Luiz como um atendente, o Luiz escuta uma reclamação minha e ele não anotou aquilo no sistema,
E agora eu estou conversando com o Fernando um mês depois, desabafando minha reclamação. O Fernando não sabe que eu conversei com o Luiz, que eu desabafei com ele, ele não anotou no CRM. Estou desabafando de novo. Então você consegue colocar a inteligência artificial de uma forma escalar hoje, para você acompanhar o sentimento dos seus clientes nos processos de atendimento, que quem conseguir avançar nisso, acreditem, vocês estão tendo um grande diferencial, que é para entender o sentimento da sua base, mas não só com CSAT, não só com NPS, baseado na interação e de forma neutra, que você não tem o outro ser humano entrando. Então isso é um poder muito grande que a IA está trazendo com as tecnologias novas que a gente tem. E é muito legal isso que você está falando, que ela aprende a emoção da própria pessoa, né? Que é qual que é a variação do tom como a pessoa fala, como ela escreve, ela está escrevendo mais rápido, ela está escrevendo com mais detalhe. E acho que isso é um mundo de novas fronteiras de possibilidade que não existiam antes, né? Então, até ontem eu estava falando com um amigo meu que a gente estava fazendo uma reunião com um grupo japonês, e ele era japonês, e ele estava contando que no Japão, pós um happy hour, e aqui vários de vocês tiveram um happy hour ontem, eles vão para o escritório e eles anotam e documentam tudo que cada um falou e como cada um falou, que é meio que esse arquivo de emoção. Porque depois, se 2, 3 anos for ter uma reunião com essa mesma pessoa, já tem a ficha. Só que pensa, isso é uma disciplina claramente muito avançada, claramente oriental. Coisa que, vamos ser sinceros, não combina muito com a nossa disciplina Brasilzão. Por outro lado, você usar uma solução que ela escuta, ela transcreve, ela armazena tom de voz e ela aprende o indivíduo, né? E não o padrão, isso ajuda muito. Mas aí eu tenho uma dúvida. Você, como colocou, vocês atendem não só, né, Ribeirão Preto, e o Thiago falou um pouco disso, tem diferentes idades. Como usar esses feedbacks e esses tipos de loop, inteligência artificial, para adaptar, seja por cidade, seja por tipo de cliente, por idade? Como que esse processo de feedback ele vai retroalimentando o sistema, e aí o seu time de suporte ele é cada vez mais eficiente, e no limite você até consegue rampar mais fácil, né? Porque hoje você vai abrir uma cidade nova, às vezes tem algo muito local, como que você captura isso e retroalimenta o sistema? A gente costuma dizer que, principalmente, né, lá no Campus Alcance, a gente tenta trazer toda aquela inteligência de mercado, né? A gente tem um time de estratégia de mercado hoje que a gente trabalha toda essa inteligência. O que a gente faz de principal hoje, né? A gente faz todo o estudo de cenário, a gente faz questões muito, muito bacanas, né? Que a gente vê que o cenário de telecomunicação, ele começa com essas ferramentas, esse Vortex, mais ferramentas de mercado, ferramentas de monitoramento, a gente começa a trabalhar o que a gente chama de análise preditiva, né? Que é você analisar o que pode ser que aconteça ali na frente e já tomar uma ação disso, né? Então eu acho muito bacana quando a gente fala de entrar em cidades novas, novas possibilidades, que a gente consegue trazer isso, fazer toda essa análise preditiva através de situações com dados que a IA pode trazer. Então a IA traz diversos dados e a gente pega todos aqueles dados ao longo do ano e trabalha para o próximo ano ou para a próxima situação, que nem o Thiago disse ali, Fernando, ele disse o seguinte, né? A IA ela é treinada no primeiro, no segundo ela já faz e ela é melhorada. Aí do terceiro e quarto, porque o pessoal acha que é o seguinte, né? Vou colocar uma IA. Pronto, amanhã ela já está atendendo, amanhã ela já está programando, amanhã ela já está transformando. Não, você precisa treinar essa IA. E quando a gente faz o treinamento dessa IA, ele é longo, ele depende da gente. Então, assim, por isso que eu friso novamente. Nós temos emoções e a IA não tem essa emoção. Então, ela nunca vai pensar para nós. Então, eu acho que quando a gente fala de estratégia, quando a gente fala de telecomunicação, esse complemento de tudo que a gente está trazendo está sendo fundamental. E a gente vai utilizando ferramentas estratégicas com base na IA para ir direcionando, expandindo e trazendo ali mais situações para fazer assim essas análises preditivas. Para o cliente não sofrer impacto e quando ele sofrer o próximo impacto, que eu costumo dizer que eu gosto de trazer isso para o lado da aviação. A aviação é isso, né? Não sei se o pessoal aqui gosta de aviação, mas a aviação vamos pegar do acidente e melhorar o próximo. Então, a gente tem que trazer isso para todos os cenários. Então, na aviação isso é muito importante e isso no nosso mercado de tecnologia também está sendo muito importante. Não, isso que você falou, né, de predizer, é fantástico. Uma das grandes aplicações de inteligência artificial agora é para pesquisa clínica.
né, para você liberar remédio. Porque pensa assim, o trabalho que não dá de predizer infinitos cenários na mão, né, no humano. E agora você vai conseguir rodar mais rápido. Mas, por outro lado, queria muito pegar a sua opinião, Thiago, ver se você concorda, que eu acho que assim, muitas vezes a gente tem medo disso. A gente vê a inteligência artificial como, não, ela vai pegar meu emprego. Mas isso é quase uma visão igual as pessoas pensavam na internet, igual as pessoas pensavam no carro. No agro. O New York Times, lá atrás, ele soltou um editorial contra os primeiros carros. Por quê? A polícia dava a cavalo, quem comprou o carro era os criminosos usavam o carro e fugiam da polícia. Então, o ímpeto inicial, ele sempre tem que ser contrário à inovação. Sim. Porque o desconforto, o desconhecido, leva ao medo da gente. Mas eu vejo muito como toda inovação, ela dá superpoderes para a gente. Ela, no limite, ela reduz barreira, ela, no limite, facilita acesso à informação, ela torna que a gente seja mais produtivo. Em indústrias como a que a gente está aqui, que vocês estão aqui, que é de alto crescimento, um dos maiores bloqueios para crescer, para desenvolver, é justamente recurso humano, né? Que você tem que ser contratando, treinamento, e com inteligência artificial você consegue empoderar isso numa escala 100 vezes maior, muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais concreto e até para o próprio treinamento e desenvolvimento. Você concorda com essa visão ou você discorda? Eu vou buscar um pouquinho do que o Luiz falou aqui, pegar um pouquinho do que você falou. O que é uma coisa interessante para a gente pensar? E aí eu vou trazer 3 tópicos para a gente pensar. Uma coisa, a gente tem que separar sempre como a gente vê algo, né? E aí, se algo é bom ou ruim, ele diz muito mais sobre como eu estou usando do que o objeto em si. Uma faca é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Numa cozinha, com um chefe de cozinha é ótimo, faz excelente comida. E de uma pessoa mal intencionada pode causar um estrago. Então a inteligência artificial, pessoal, é um objeto. Se ela vai ser boa ou ruim, está mais relacionada à mão de quem está usando e configurando. E tem toda a tendência para ser muito melhor. Mas uma coisa importante quando fala da IA para a gente pensar também, é que a gente é acostumado muito a pensar em funcionalidades. Então, esse sistema tem uma funcionalidade de disparo. Esse sistema tem uma funcionalidade de fazer tal coisa. A IA, ela chegou e ela não é uma funcionalidade. Não pensem nela como uma funcionalidade. A IA é um jeito novo de pensar. O que significa um jeito novo de pensar? Significa que tudo que você pode fazer pode ser ampliado. Eu hoje utilizo muito a IA, e aí a IA ela vem numa forma de pensar para compor pensamento meu, de coisas que eu estou entendendo e estou aprendendo. E, por exemplo, ontem o pessoal pediu aqui para mim, falou assim, e aí eu tenho a minha IA pessoal aqui que eu utilizo, falou assim, vamos gravar um vídeo de 15 segundos. Eu pensei num roteiro, mas falei, será que meu roteiro é bom? Deixa eu fazer o seguinte, pedi para a IA, falou assim, eu preciso fazer um vídeo de 30 segundos para esse segmento. Aí ela já tem uma base minha de coisas da Civortex, faz uma sugestão para mim. E ela fez uma sugestão e 2 coisas nós concordou, e 2 coisas nós discordou. Aí eu coloquei a minha e falei assim, mas eu pensei nisso no lugar disso. Aí ela ponderou e chegou num negócio legal. Algo que eu gastaria muito mais tempo. Então ela acelerou um pensamento meu. Então a inteligência artificial, ela vem compor a forma sua de planejar, a sua forma de operar. Mas é você que está no controle, você vai aplicando ela. E aí uma coisa interessante, que eu vou colocar como terceiro pilar aqui, é que quando a gente traz algo novo, a gente, ser humano, como a gente é emocional, quando a gente está muito emocionado do positivo, a gente costuma exagerar um pouquinho, né? É igual, imagina, quem gosta de carro aqui? Alguém gosta de carro? Não sei. A gente que gosta de carro, imagina você pegar um carro que faz de 0 a 100 em 3 segundos. Você vai querer testar, mas você nunca fez isso. Se você pegar e fazer isso, a chance de você fazer alguma coisa errada pelo excesso é muito grande. Então, sempre que a gente traz uma ferramenta nova para o nosso aparato, o que é importante? Pense aonde você quer chegar, mas vai devagar. Então, quando a gente fala da IA, por exemplo, fazer análise de emoção, você quer entender o dia que o cara vai sair. Essa resposta é muito específica. Faz uma pergunta mais leve, de uma camada mais leve, que é mais simples de implementar e vai melhorando. O que a IA faria bem mais leve que você pode começar testando?
Eu quero saber quem está satisfeito e quem não está. Olha, essa pergunta parece que é muito mais leve de você implementar e colocar uma tecnologia. Então, a IA não vai substituir, ela é um recurso que vai ampliar o que a gente faz, adote ela, tenha soluções na sua empresa que permite você utilizar a IA. Eu vejo muito cliente discutindo comigo e fala assim, mas eu vou trazer IA. Eu falo assim, não, traga recursos que permite usar a IA e vai pilotando e vai testando isso porque é bacana. Você automaticamente vai encontrando um caminho, não é bala de prata, não resolve tudo, mas ela acelera e traz um potencial muito grande. Então a IA ela é uma aliada, porque a gente está entre boas pessoas, querendo prosperar em negócios e fazer o melhor para o cliente. Então a IA vai ser uma aliada sempre nesse contexto. Se você utilizar ela mal, é uma ferramenta mal utilizada. Está muito mais na mão de quem usa que no recurso em si. Um ótimo ponto, Luiz. Quer complementar? Eu acho muito importante, né? Ainda mais que a gente falou de IA, só para complementar, no agro também foi muito importante, né? No agro a gente viu que isso aconteceu de forma bem constante, né? Antes tinha lá o pessoal que cortava a cana, né? O pessoal falava muito disso. E veio a mecanização, veio a transformação digital. Eu falo porque meu pai era da área agrícola. Então, assim, o medo era constante de, nossa, vai perder de serviço. Aí hoje a gente vê essas pessoas que cortavam cana ou trabalhavam na mecanização básica, hoje elas se profissionalizaram, dirigem aí os maquinários e quase triplicaram o salário delas. Então, assim, a IA e a transformação digital, elas andam junto como um complemento. Era só isso que eu queria dizer, que ficou muito legal esse bate-papo de IA, porque a gente consegue destravar as pessoas nesse sentido, né? Elas terem medo de perderem o posto, o cargo, ou serem substituídas por uma IA, enquanto o lado de cá, a gente realmente, de inovação, está pensando em complemento e entregas. Então, é uma ferramenta adicional. Esse ponto, né, lá na Lite a gente está no mundo da saúde, né? Então, quando você fala aplicação de inteligência artificial em saúde, você está sempre lidando com várias nuances, algumas mais prósperas, algumas mais difíceis e algumas mais até questionáveis. Mas o ponto que eu sempre brinco com as pessoas é assim, a gente no momento, né, que a gente precisa de um apoio de saúde, a gente prefere ter um médico, uma médica ali, que ela, usando uma inteligência artificial, ela corre o seu cenário e ela visita 500 casos iguais ao teu no mundo, ou que ela pratica um pouco, quem não lembra daquela série House, que começa numa doença e vai chutando as doenças, né? Vai descartando. Então, repara, a decisão final segue sendo humana. Só que é uma decisão que ela é empoderada por uma análise de cenário muito maior por trás, que está retroalimentando. Ou no outro lado também o treinamento contínuo, né? O aprendizado contínuo. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade de perceber as nossas falhas, né? E principalmente quando a gente pensa em atendimento ao cliente, em gestão da relação da experiência com o cliente, quanto mais dado a gente tiver e conseguir cruzar os comportamentos, comparar pessoas diferentes, os canais diferentes, como que essa pessoa está dando informação, mais fácil vai ser para identificar como a gente aperfeiçoou o treinamento do time, né? Como que a gente vai rodando. Só que tem um ponto que é sempre desafiador para a gente, que é assim, muitas vezes, igual você falou, o bot, o cliente ele já assume que é um bot, né? Que ele vai pegar, ele vai falar com o bot, ele já sabe, lá 1, 2 e 3, ele sabe que não dá para o bot, ele não vai sair muito além disso. Quando a gente vai para modelo conversacional, é muito mais desafiadora a nuance entre o que é o bot e o que não é um humano ali respondendo e conversando com você. Como que vocês na Civortex estão vendo de deixar claro para o cliente final na ponta qual que é o limite daquela solução, para que ele também, na linha do que a gente falou de expectativa, não cria falsa expectativa, né, para a pessoa pegar e falar assim, não, eu pensei que fosse resolver tudo aqui sozinho, e acaba ficando revoltado. Isso é muito interessante, e aí volta que muitas vezes a gente não tem uma base dentro de casa e já quer sair voando, né? Então, de novo, não some o ser humano, não some a capacidade de alguém entender alguma coisa que precisa ser feita. Então, o que entra a grande diferença aqui? A gente chama taxa resolutiva, eu vou chamar com esse termo, mas é um pouco diferente disso. O que acontece? Dentro da IA, na interação, baseado no que a pessoa está respondendo,
você sabe se resolveu ou não. E você não pode ficar forçando, insistindo. Então você tem que ter humanos apostos também, para quando aquilo ficar desgastante, você transfere para um ser humano para dar continuidade. E tem processos hoje que você pode fazer, inclusive, uma primeira implementação, onde a gente coloca o ser humano fazendo um atendimento para o cliente final, e a IA aprendendo disso, e depois você muda. Você coloca agora a IA fazendo o atendimento para o cliente final e o ser humano acompanhando. E o ser humano, em qualquer momento, pode tomar o controle daquilo lá. Então, ou seja, você tem que fazer uma gestão. Se você achar, e aí muita gente acha que é mágico, que é o que o Luiz falou, não, liga amanhã, está funcionando. Para algumas coisinhas muito simples, sim, vai ser, mas não pense que ela vai sair funcionando com a inteligência que vocês têm, sem esse trabalho de curadoria de transição, ela vai acompanhando o ser humano, ela inclusive ela faz muita coisa bacana ajudar o ser humano. Alguém aqui tem medo de algum funcionário da sua empresa mandar uma resposta muito ruim para o seu cliente no WhatsApp? O cara apelar e mandar aquele palavrão, aí o cliente vai pegar aquilo da sua empresa, que é a imagem da sua empresa, e vai colocar lá nas redes sociais. Nossa, Luiz, olha o que a Alcance fez aqui comigo, ó. Mandou eu ir para aquele lugar lá que ninguém quer. Então, o que é uma coisa que a IA já faz muito bem hoje? Processo de supervisão. Então você vai lá e dá um parâmetro para ela, fala assim, ó, eu quero que qualquer coisa que seja enviado do meu lado ao cliente, se conter qualquer coisa que não é cordial, você barra e ainda dá um alerta para o agente e fala assim, ó, isso aqui não ficou legal, minha sugestão para enviar. E aí dá tempo do cliente, do agente dar aquela respirada para enviar um conteúdo. Então tem um processo natural pelo qual você vai fazendo a implementação para fazer uma transição. Mas não some o ser humano, aumenta a eficiência do ser humano. O que isso quer dizer? Se hoje um humano seu atende 50 clientes, provavelmente nesse processo, esse humano seu vai estar lá atendendo 500 clientes. Você vai potencializar ele em 10 vezes ou mais. Mas é um processo de construção. Porque se você desligar e ligar outra coisa, vira o caos. Você tocou em, acho que, 2 pilares que são muito legais, que é essa personalização, né? E também esse lado de você ir adaptando a plataforma com velocidade, porque a gente está num mundo que a inteligência artificial anda muito rápido e para a gente aí caminhando para o final, imagino que deve ter um desafio intrínseco, no seu caso como empresa lá, e de como você se adapta muito rápido a tudo que é novo. E muitas vezes é mais fácil se conectar a alguém que tem essa capacidade do que você ficar no mar aberto pescando, né? O seu core não é isso, né? O seu core é outro, né? Então, é a montagem de Lego, né? A gente está num mundo que cada vez mais é leguinho. A gente não precisa ter síndrome do heróizinho de fazer tudo em casa. Concorda? Concordo. Eu costumo dizer o seguinte, né? Nós lá na Alcance, a gente criou a área de pesquisa e desenvolvimento, a gente tem uma área de pesquisa e desenvolvimento, inovação, e a gente sabe que quando a gente fala de inovação, não é inventar a roda, pessoal, a roda já foi inventada, né? É a gente ter inovações para melhorar e criar produtos e novas experiências, né? Então a gente costuma dizer que investimento em inovação, ela é sempre fundamental, né? Acho que para todas as empresas, investimento em inovação é essencial. E na Alcance a gente faz isso de uma forma muito agressiva, né? A gente traz esse investimento em recursos, produtos, entender realmente a perspectiva do cliente, melhorando a ferramenta, melhorando a transformação digital. Então, assim, Fernando, você colocou e é muito bem colocado isso. A gente tem que trazer realmente esse cenário que ainda não é tão bem visto para o mercado, né? Nem toda empresa tem um time de P&D interno, que a gente sabe que realmente também você ficar pescando lá, né? E a gente sabe que também não existe coisas muito novas a serem criadas, mas sim existem bastante coisas a serem adaptadas. E quando a gente adapta, ela acaba ficando melhor, né? Então eu costumo dizer que hoje a gente caminha para um cenário de inovação mais como sentido de melhorias do que de criação do novo, né? Porque a gente tem muitas coisas ricas hoje no mercado de tecnologia que basta a gente trazer ali para uma melhoria. Ótimo. E para tangibilizar,
Tiago, você quer contar o que o pessoal consegue, como que o pessoal consegue tangibilizar, entender como é a IA de vocês? Tá. Podemos mudar o slide aqui? Pessoal, aqui eu queria compartilhar com vocês, eu tenho um negócio que eu acredito muito, aqui foi muito bom, né, e é excelente trazer essa experiência e compartilhar com vocês, mas eu acredito muito que a gente tem que ver as coisas na prática. Eu acho que a prática tangibiliza muito. E o que a gente traz aqui para vocês? Aqui tem um QR Code, tá? Vocês podem pegar ele aí e chamar um Oi. Aí vai aparecer um menu de opções aí. Nesse menu de opções, vocês podem escolher ver a IA na prática. Por quê? Quem tiver interesse nesse tema para o seu negócio, lá na Civortex a gente já prepara uma demonstração de IA na prática para o seu negócio. Então a nossa equipe de consultor, depois que você pedir isso aí e preencher os dados, eles vão entrar em contato, a gente vai pegar informações da sua empresa, se você quiser. A gente tem algumas apresentações genéricas do setor, né, de provedores de internet, mas se você quiser ver específico para o seu negócio, para a sua empresa, a gente pega dados da sua empresa e consegue criar processos com a IA, tanto para ela fazer processos de autoatendimento, quanto processos de coordenadoria, de ajuda para o agente ali no processo de atendimento. Então a gente organiza para cada um de vocês e quem mais vocês quiserem da empresa, uma demonstração de IA na prática, como a gente pode agregar essa tecnologia, além de tantas outras coisas que a gente tem na plataforma ali para vocês. Então aqui seria a forma prática de sair da teoria, tá? Então, perfeito. Queria saber se alguém da plateia da audiência tem alguma pergunta, alguma dúvida. Tá todo mundo tímido. Ou ontem pelo show tá todo mundo pensando ainda mais reflexivo. Mas olha, queria agradecer a presença aqui de todo mundo e dizer que eu vivo num mundo que é uma bolha, né? Que é um mundo de startup, tecnologia, Califórnia, essas coisas. E me impressionou muito a qualidade e a profundidade do conhecimento tanto do Luiz quanto do Thiago. E é super legal ver isso, porque mesmo no mundo de startup, as pessoas não falam de inteligência artificial. Porque é algo tão novo que você tem que meio que evangelizar todo dia e falar, não, como que a gente consegue pensar nisso? Quais são as novas possibilidades que a gente tem? Então, quanto mais a gente for aprendendo sobre isso, quanto mais literalmente a gente usar no nosso próprio dia a dia, muita coisa ainda é perfumaria, né, assim, para aplicação do dia a dia. Mas para dentro dos mundos dos negócios, já tem muita aplicação que faz diferença no seu resultado financeiro, que faz diferença na sua capacidade de escalar, de potencializar seu negócio, que faz diferença na sua gestão de time, de como você reconhece e valoriza talento bom. Todo mundo aqui sofre com hoje questão de time, né, as gerações mais novas, enfim, problema cada vez mais desafiador. Então tudo isso é muito rico para a gente e queria agradecer o Luiz e o Thiago e pedir para vocês deixarem palavras finais aí para a audiência. Agradecer a presença de todos, né? Agradecer aí ao Thiago, ao Fernando e deixar ali, né, pessoal, que pensarem sempre em inovação como algo positivo, tá? Essa é a minha palavra. Acho que a gente já bateu um papo legal e agradecer aí todo mundo que tem um bom resto de evento e que voltem aí com bastante insights. Bom, queria dizer que é um privilégio estar aqui com vocês. Eu brinco que a coisa mais cara que dinheiro não compra é tempo. Então eu me sinto privilegiado de ter tido o tempo de vocês aqui, tá? E quem quiser falar mais sobre o tema, a gente está com o stand aqui também, ou se a gente puder em outro momento agregar uma apresentação ao negócio de vocês, será um prazer. Obrigado, pessoal.